Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso momento de restauração dentro do programa Território Gospel. Eu quero convidar você nessa noite a debater conosco sobre um assunto polêmico dos nossos dias, que é depressão. Depressão, doença ou uma questão espiritual? Hoje comigo aqui nos estúdios da Just TV, a pastora e também psicóloga, pastora Márcia, minha esposa, minha querida, e nós queremos debater com você. Então, por favor, envie a sua pergunta pelo nosso portal. Vai ser um tempo muito bom de cura, um tempo muito bom para falar do amor de Deus a todos vocês que nos acompanham. Pastora Márcia, boa noite, muito obrigado. Boa noite, pastor Romário, obrigada também pelo convite para que eu possa estar aqui e que as informações aqui que vão ser dadas possam contribuir para a qualidade de vida dos nossos telespectadores. Muito bom, muito bom. Pastora, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é a tônica de todo mundo. O que é uma depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica que desorganiza as reações emocionais, físicas e comportamentais da pessoa que está afetada por esta doença. Contudo, a depressão ela tem sintomas específicos. Ok, interessante. Como é que eu posso diferenciar? Porque muita gente faz uma confusão, sabe? É o dito popular, que muitas vezes as pessoas elas ficam perguntando, mas será que você não está triste só? Você não está aí com uma paixão recolhida, uma situação que deprimiu você por alguma coisa? E isso não é só uma tristeza? Como eu posso diferenciar o que é tristeza e o que é uma depressão? Podemos diferenciar sim. Sentir-se abatido, sentir-se desmotivado de tempos em tempos é uma reação natural. Ok. Né? Uma reação diante das circunstâncias que as pessoas vivem, como lutas, frustrações, adversidades, enfim, todas as questões que nós vivenciamos e às vezes não é aquilo que a gente está querendo vivenciar, não é aquilo que a gente espera, não é aquilo que a gente tem como um sonho. Então, uma reação, né, do indivíduo em relação ao que se vive, ao que se passa. Então, essa pessoa pode sentir-se profundamente triste. Okay. Contudo, é uma tristeza que ela dura. Ela tem uma durabilidade, que ela não dura, a durabilidade dela é pequena. Ela tende a passar rapidamente. Perfeito. A depressão é diferente. A depressão não é uma tristeza profunda. Ela é algo característico de algo muito profundo, diferente da tristeza, e tem as suas características próprias. Ok. Veja bem, nós vivemos num mundo hoje em que uma grande gama de pessoas, não somente cristãos, não cristãos, vive sob essa, vou chamar assim, essa síndrome, né? Essa questão chamada depressão. E a gente nunca viu, no decorrer de tantos anos, tantas pessoas sendo motivadas, muitas vezes algumas induzidas a tomarem medicamentos, para poder coibir as questões da depressão. Agora, dentro do contexto de psicologia, a psicologia, ela visa tratar a depressão de que forma? A psicologia, ela visa tratar a qualidade de vida do indivíduo, tanto psíquico quanto as outras questões, porque a gente tem que observar o indivíduo, tem que analisar o indivíduo por inteiro. O indivíduo ele não está separado em partes. Ok. Né? Então, o objetivo da psicologia é trazer qualidade de vida para qualquer demanda que aparecer. Perfeito, perfeito. Muito bom. Agora, como é que a depressão, eu sei que dentro do contexto, essa pergunta até parece que ela é uma retórica, mas não é. Como é que a depressão ela pode interferir no dia a dia? Isolamento, automotivação, como uma pessoa que está dentro do processo, ela pode ter a sua vida assim alterada por essas questões. Porque muitas vezes a pessoa ela começa a mentir, ela começa a fazer um mundo fictício para ela, né? E ela não fala a verdade, então ela não se expõe. Como é que isso, a tendência disso, e existem agravos com a abstinência dessa, vamos dizer assim, dessa
ausência de informação, dela não falar, dela não abrir a boca para confessar? Sim. A depressão ela pode interferir sim no cotidiano da pessoa que está afetada por ela, né, por esta doença. Ok. Interfere no seu contato social, nas suas relações familiares, no próprio trabalho, no desempenho das suas tarefas, na própria concentração. Interfere sim no trabalho e no cotidiano da pessoa. Perfeito. E é importante que a pessoa fale a respeito, porque algumas pessoas que estão com depressão, elas se sentem culpadas por estarem se sentindo dessa forma. Perfeito. Né? Então elas acabam mascarando, algumas não falam, não procuram apoio profissional, não procuram tratamento e vão mascarando. E isso pode, a cada dia pode ir piorando, porque os sintomas da depressão, eles não desaparecem do dia para a noite. Eles precisam de tratamento, precisam de cuidados específicos e profissional. Então é importante que a pessoa fale, que a pessoa busque uma ajuda profissional. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta, pensando na questão de ambiente. Porque quando você olha para alguém na depressão, por diversas vezes você vê a pessoa, ela se enclausura, ela não tem prazer de falar, de conversar, ela não tem prazer de fazer absolutamente nada. Dentro do contexto psicologia, eu até entendo isso. Agora, você como pastora também, você acredita que, não do lado psicológico agora, mas do lado da psicologia, melhor dizendo, mas do lado pastoral. Eu sei que na psicologia ela vai tratar a qualidade de vida. Agora, a igreja, como célula viva, como corpo vivo de Jesus, você acredita que dentro desse contexto a igreja também exerce um papel psicológico na vida da pessoa que de repente ela chega à igreja sem saber o que ela sente? Ela não vai buscar uma ajuda num médico, num profissional da área, ela chega na igreja procurando uma ajuda. A senhora, você acredita, melhor dizendo, né? A senhora não, você é muito bonita demais, né? Minha esposa, glória a Deus. Muito obrigada. Mas escuta, você acredita que o ambiente da igreja também serve para tratar esses sintomas psicológicos? Olha, eu entendo que a gente está falando de dois universos. Okay. Né? Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de psicologia. Quando a gente está falando de fé, a gente está falando de fé. A psicologia, ela é uma ciência e deve ser tratada como tal. Né? Agora, a fé, ela é algo que nasce no nosso coração. Eu entendo que uma pessoa que entra num consultório psicológico, ela está buscando uma ajuda psicológica. Né? Está buscando um tratamento profissional para que dê conta da demanda que ela está passando naquele momento, um sofrimento psíquico ou algum outro tipo de sofrimento. Já a pessoa que entra pelas portas de uma igreja, que entra pelo gabinete pastoral, onde também nós, né, os pastores, algumas lideranças fazem aconselhamento pastoral, essa pessoa que entra dentro da igreja ou no gabinete pastoral, ela está buscando uma ajuda espiritual. Né? Então acho que a gente tem que discernir bem o que é uma coisa e outra coisa. É claro que enquanto psicóloga eu não posso dividir o indivíduo, eu tenho que ver todo o contexto dele. Perfeito. Se ele é uma pessoa evangélica, se ele professa uma fé, uma religião, isso vai ser considerado sim, porque eu preciso conhecer o histórico dessa pessoa, como ele chegou até aqui. Agora, no ambiente da igreja, com certeza, a igreja ela funciona através de Cristo. É Cristo o dono da igreja. E Jesus Cristo, ele tem poder de realizar tudo em qualquer pessoa e a todo tempo. Nós cremos em milagres, mas a gente não pode confundir as coisas. A gente está falando de dois universos, onde a psicologia é a psicologia e onde a fé é a fé. Perfeito. Nós temos uma pergunta do internauta, a Carla, lá de Mogi das Cruzes, ela faz a seguinte pergunta. Pastores, eu uso muita medicação tarja preta. Eu estou em pecado? Não. Para você um abraço, viu, Carla, em nome de Jesus. De forma alguma. A Bíblia diz o quê? Diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então nós compreendemos que as autoridades, sejam elas de qualquer nível, inclusive médicos, eles foram capacitados pelo próprio Deus. Né? A gente compreende isso. Então se o teu médico, se você está fazendo o teu tratamento, e o seu médico, no caso um psiquiatra, né, te receitou um medicamento, você precisa tomá-lo sim, porque você é templo do Espírito Santo e você precisa se cuidar para que você possa estar bem. No momento em que ele achar adequado tirar a medicação, você vai
ficar sem a medicação. Mas não faça isso sem um acompanhamento médico. Não, você não está em pecado. Pode continuar o seu tratamento e daqui a pouco você vai estar bem em nome de Jesus. Muito bom. Temos uma outra pergunta aqui, o Pedro Leonel, lá do Rio de Janeiro, ele faz essa seguinte pergunta. Podemos dizer que uma pessoa depressiva, ela está possuída por alguma entidade maligna? Você como psicóloga, depois eu vou mandar um recado para o Pedro. Olha, eu entendo, nós sabemos, a Organização Mundial da Saúde diz que depressão é doença. Okay. Isso está bem caracterizado, né? E eu entendo que o diabo, ele avança o sinal, ele entra onde tiver a menor brecha. Então, não só na questão da depressão, mas de outras situações no cotidiano de qualquer pessoa, não só enfermidades, mas desavenças, etc. e tal, qualquer debilidade no ser humano, o diabo vai potencializar isso, né? A gente não pode generalizar. Toda pessoa depressiva está endemoniada? Não, eu não posso generalizar. Okay. Mas que isso pode ocorrer, certamente pode ocorrer. Mas aí vai se tratar dos dois âmbitos, nos dois universos. Um acompanhamento especializado, né, um psiquiatra, se for necessário medicamentos, uma terapia através do psicólogo, do terapeuta, e também um trabalho, né, com autoridades espirituais que podem resolver essa questão de demônios, de possessão, etc. Perfeito. Só um adendo para o Pedro. Na realidade, Pedro, nem sempre a pessoa que está depressiva, ela está possuída de algum tipo de entidade maligna ou coisa que o valha. Na realidade, existe uma carência dentro dela que nem ela sabe. E ela está buscando de maneira diretiva a presença de Deus. Querendo sim ou não, né, se ela chegar-se à igreja, ela vai receber a bênção de Deus, a orientação do Espírito Santo, para ela poder viver a bênção que Deus tem com a vida dela. Caso contrário, se ela procurar um outro tipo de religião, ela vai receber orientações. E aí ela pode ser um canal aberto Sim. para a entrada de demônios e assim por diante. Quero mandar um abraço aqui também, né, para Patrícia Bombonati, né, ela está dizendo, olha, que Deus seja honrado por este programa. Um abraço, viu, Patrícia? Glória a Deus. Muito bom. E o Leandro, lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, ele manda uma pergunta. Uma pessoa esquizofrênica pode ter encosto nela? Então. Você, enquanto psicóloga. Eu vou repetir mais ou menos aquilo que eu acabei de dizer, né? Eu compreendo que as manifestações demoníacas, elas acontecem porque elas podem, né, acontecer por alguma situação, alguma brecha, alguma limitação, enfim, várias situações ela pode ocorrer. E Deus é poderoso para arrepender todo e qualquer tipo de manifestação de demônio, de espírito imundo. Deus faz isso, né, através dos seus pastores, daqueles que têm compromisso autêntico em Jesus. Agora, as enfermidades, as doenças, através da psicologia, elas são verdades, elas não são mentiras. Então, a esquizofrenia é uma doença também, Okay. né? Então, eu entendo que uma pessoa que tem esquizofrenia, ela também pode ter possessão maligna, porque o diabo, ele se aproveita de uma debilidade, ele se aproveita de uma enfermidade, da situação, do momento sensível que uma pessoa possa estar passando, e ele pode potencializar alguns sintomas, e pode potencializar o que a pessoa está passando. Okay. Mas eu não consigo, não posso, não devo e não entendo que todo esquizofrênico, que todo depressivo, Okay. ou qualquer outro tipo de situação, de enfermidade, a pessoa esteja também endemoniada. São Okay. duas situações que podem ocorrer, sim, mas também Universos individualmente. Extremos, né? Sim. Ok. Pastora Márcia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui nos momentos de restauração do território gospel, e eu agradeço pela sua vinda. Eu quero louvar a Deus porque não só como profissional, mas como pastora, Deus tem usado a sua vida para abençoar pessoas em todo o nosso estado e também pessoas que nos acompanham na nossa trajetória. Muito obrigado. Amém. Eu também quero agradecer a sua oportunidade, e você que tem passado por algum momento difícil na sua vida, de enfermidade, por favor, busque um profissional que possa te ajudar
E antes de tudo isso, ore a Deus e Deus vai preparar tudo que você precisa. E se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, ou de algum outro tema que eu possa te ajudar a esclarecer, enfim, você pode mandar uma mensagem para restauraçãodafé.com.br. Eu vou estar te respondendo em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. Queridos, eu quero só dar um lembrete para vocês. Olha, lá no Ministério Restauração da Fé, nós gravamos esse CD. Esse CD é um CD de louvor do nosso ministério, tem sido uma bênção e a gente tem vivido um tempo de muita cura, sabe? Muitas pessoas que buscam essa sensibilidade não apenas para falar com Deus, mas de buscar canções que vão falar profundamente ao coração. Então, se você quiser, você pode adquirir através do nosso portal também, restauraçãodafé.com.br, tá bom? E se você precisar ler, e eu sei que você pode ler e deve ler, eu quero lhe falar sobre esse livreto hoje. Quando as pedras caem, tem tanta gente buscando alternativa em Deus para viver um tempo novo, que muitas vezes se vê acuado em meio a tantas situações de prova, e são tantas pedras que se atiram, sabe? Eu ouvi, e vou dizer aqui um jargão popular, ninguém atira pedra, né, em árvore que não dá fruto. Então, todas as vezes que você tenta fazer alguma coisa, ou tenta buscar alguma coisa, você está sendo levado a ser olhado por alguém, e essas pessoas muitas vezes atiram pedras em você, e se você não sabe o que fazer, lembre disso aqui. Quando as pedras caem, Jesus um dia tirou as pedras da mão de alguém, ou de várias pessoas que estavam tentando matar uma mulher, e ela tinha praticado um ato de adultério. Então, se você não sabe como, quero dizer uma coisa, se você ler esse livro, eu tenho certeza, você vai ser ricamente abençoado, e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Você pode adquirir mandando uma mensagem também para o nosso portal e a gente vai te dizer como você pode adquirir, tá bom? Por hoje, amados, eu quero ficar por aqui. O programa Território Gospel vai continuar daqui a pouquinho com a grande bênção que vem por aí. Fábio Rinaldi vai continuar. Mas antes disso, posso orar por você? Permita-me abençoar tua casa nessa noite. Deus de Abraão, Deus de graça, Deus de misericórdia, eu quero te pedir nessa noite, Senhor. Falamos aqui sobre depressão, e se há algum dos nossos irmãos passando por esse momento tão complicado, ó Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja indo ao encontro desse querido agora, e de uma maneira sobrenatural, Senhor, estimula-o, livra-o desse vale, e coloca sobre ele a tua mão tão poderosa, fazendo-o vencer e triunfar em meio, talvez, a esse momento de isolamento, de sequidão de estímulo que ele tem passado. Pai, eu oro, abençoando tantos quantos estão nos vendo. Eu oro, pedindo que a tua bênção recaia sobre cada casa, que nessa noite haja, Senhor, milagres em abundância no meio do teu povo. Seja isto para a glória de Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Ficamos por aqui com o nosso momento de restauração e até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. Deus é mais.